bem, meu povo? Estamos de volta, eu e Marcelo Tavares, para a gente fazer o trabalho sobre a Segunda Guerra. A gente falou dos gases só inabilitadores, Marcelo Tavares. Mas olha só, aqui uma coisa legal que a gente não mostrou é que o gás mostarda, ele é, gente, vesiculante. O que é isso, Mazei? Olha para essa foto, galera. Ele criava isso, ó, bolhas imensas que começavam a minar água e inflamação. Era uma coisa horrorosa. E dentro dos letais? Os letais, gente, os dois mais importantes eram esses. O fogênio. O fogênio é importante, gente, repare, é uma molécula que é uma molécula trigonal plana. O fogênio em contato com a água, Marcelo, sabe o que esse cara fazia? Produzia ácido clorídrico e CO2. E fazia o quê? Ó, matava por sufocamento aquela vítima, né? E o cloro? O cloro que foi usado na Primeira Guerra, voltou a ser usado, uma fumaça verde acinzentada, que deixava, é um desoxigenador. Por quê? Ele vai tomando, como todo gás, né? Ele vai tomando conta do espaço, vai expulsando oxigênio, o espaço com ar rarefeito, e o cara lá vem então a morrer, né? E aqui então, Marcelo começa a dar uns detalhes interessantes sobre The Second War. Isso. Que na verdade, como era a nossa proposta inicial, muito mais interessante isso, né? Estamos voltando, Lógico. Falamos da Primeira Guerra Até Mundial. Até o porquê que depois encadeou na Segunda, né? Vamos chegar na Segunda Guerra Mundial, daqui a pouco a gente avança um pouquinho para os conflitos no contexto da Guerra Fria. E Segunda Guerra Mundial é um tema muito discutido, nós tivemos nas nossas aulas aqui no QG. Eu costumo dizer que Segunda Guerra Mundial teve, naquele exame que foi anulado, se não me engano, em 2009... Certo. Foram duas provas depois? Duas questões sobre Segunda Guerra Mundial. Eu sempre falo com os alunos de muito conteúdo, fazendo referência a nome de batalhas, linha Maginot, a República de Vichy, que foi a República Francesa que se subordinou a Hitler. Então é um assunto que, sem dúvida, você deve levar em consideração no processo da sua preparação e, quem sabe, nessa revisão final na semana do Enem. Bom, para discutir Segunda Guerra Mundial e nós chegarmos ao ponto que cria esse diálogo entre história e química, eu vou acelerar rapidinho para que a gente possa chegar no momento exato. O ponto é o seguinte: a Segunda Guerra Mundial ela começa em setembro de 39, quando Hitler vai invadir a Polônia, respeitando aquilo que ele acreditava ser o espaço vital alemão. Hitler já tinha feito a promessa em 1938 que não iria exigir nenhum território depois de assumir o controle dos Sudetos, região da Tchecoslováquia, o que foi uma vergonha. Hitler, na verdade, chama Daladier da França, Chamberlain da Inglaterra, Mussolini da Itália e avisa que vai invadir a Tchecoslováquia para pegar uma região chamada os Sudetos. O mundo inteiro pensou, pô, peraí, não vão deixar o cara, como é que ele vai anunciar que vai invadir, vai controlar uma região de um país soberano e independente? E os três, Daladier, Chamberlain e Mussolini sem dúvida, mas por que esse cara era louco assim pra querer essa volúpia de conseguir na verdade, eu fico de bobeira às vezes, cara. O espaço vital, ele é uma das estruturas fundamentais da ideologia nazista. O espaço vital seria a ideia de que áreas ocupadas por populações germânicas na Europa e fora dela deveriam ser anexadas ao Reich. E na visão de Hitler, os Sudetos da Tchecoslováquia seria uma dessas áreas. E aí ele vai invadir os Sudetos, ele vai anexar essa região e posteriormente outras áreas da Tchecoslováquia e, para surpresa do mundo, ele quebra a promessa que fizeram, o que não era nem de forma nenhuma espantoso, ele quebra a promessa que fizeram e em setembro de 39 ele vai invadir a Polônia, desencadeando a Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda também ela é dividida, os historiadores dividem até para facilitar a análise. De 1939 a 1941, nós chamamos esse período do período da Blitzkrieg, da Guerra Relâmpago, em que Hitler, se utilizando tanto da Luftwaffe, a poderosa aviação militar nazista, quanto dos destacamentos Panzer, que eram forças terrestres extremamente organizadas, Hitler vai dominar em poucos meses a região da Bélgica, da Holanda, entra na França, parte da França é anexada, a outra parte continua sendo um governo independente francês, mas é obrigada a se sujeitar a Hitler, é a chamada República de Vichy, sob o comando do Marechal Pétain, que depois da guerra vai pegar prisão perpétua, sendo acusado de ser traidor da França. Hitler vai controlar o norte da África e invade a União Soviética, através da Operação Barbarossa de 1941. Então, quem olhasse para a guerra em 1941, apostaria que Hitler seria vitorioso. Na verdade, a gente tem um slide que facilita muito essa análise, olha só. Dá uma olhada aqui. Tá vendo aqui a Alemanha, ó? Então, eu vou desenhar para você o que seria a movimentação da Blitzkrieg. Na verdade, Hitler está aqui. Ele invade a França, metade da França é anexada, a outra metade vira um governo colaboracionista, a República de Vichy. Hitler vai criar um destacamento especializado no norte da África, conhecido como Afrika Korps, cujo objetivo seria chegar até o Egito e controlar a importante e estratégica passagem do Canal de Suez. E em 1941, ele invade a União Soviética na Operação Barbarossa. Então perceba que ele cria um verdadeiro círculo de dominação nazista, era o objetivo dele.
A partir de 1941, começa a minar água o projeto hitlerista. Um dos fatores fundamentais, volta para cá, um dos fatores fundamentais seria a falta de combustível. Hitler, na verdade, para movimentar a Blitzkrieg, precisava de toneladas de combustível. E Hitler estava começando a sentir falta disso. Tanto é que ele, dentro desse processo de invasão à União Soviética, ele ordena que as tropas se dividissem. Uma das tropas vai para uma região estratégica chamada Stalingrado e a outra tropa vai para a região do Cáucaso, que era uma região rica em reservas petrolíferas. O objetivo era conseguir combustível. Só mais um comentário. Aí, nessa época, já se começava a fazer o processo de destilação e produzir frações delicadas de gasolina de alto poder de queima. E isso depois vem a ser usado como arma incendiária, a gasolina, que a gente já fala daqui a pouco lá também em Vietnã. Tá bom. Ainda bem que você lembrou. Tá bom. E, para fechar essa análise, a partir de 1941, os Estados Unidos entram na guerra, depois do famoso episódio de Pearl Harbor, e o que era o avanço hitlerista, ele começa a sofrer uma contraofensiva por parte dos aliados. Eu gosto de colocar para os alunos a referência às batalhas. Não que isso seja importante, mas é muito interessante para que ele tenha uma noção de encadeamento do raciocínio. Então, olha para o slide. A União Soviética, ela vem de Stalingrado. Stalingrado é considerado uma das principais batalhas porque os nazistas eles ficam isolados em Stalingrado, perecendo pela fome e pelo frio. Eles conseguem destruir boa parte da cidade, mas a população, tanto civil quanto os resquícios do Exército Vermelho, resistem. Eles não conseguem sair de lá. E a população de Stalingrado luta nos escombros da cidade. Tanto é que a Batalha de Stalingrado é conhecida pelos alemães como a Rattenkrieg, a Guerra dos Ratos. Pareciam que ratos atiravam dos escombros, tal a força, o dinamismo e principalmente a resistência dessa população. Então, volta para o slide. Os soviéticos vêm daqui, tá vendo, mas aí olha só, como a União Soviética vai em direção à Alemanha, aqui pelo leste europeu, todas essas áreas serão as áreas que mais tarde vão compor o bloco socialista, porque elas são libertadas do domínio nazista graças à ação do Exército Vermelho. Que barato isso, muito legal. Aí aqui, ó, vem a cortina de ferro. Por que a cortina de ferro aqui é aquela metáfora para a divisão da Europa? Porque essa parte foi libertada do domínio nazista por parte do Exército Vermelho e essa parte foi libertada do domínio nazista por parte dos aliados sob o comando dos Estados Unidos. Daí a divisão da Europa, muito própria da Guerra Fria, é fruto justamente da logística da Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, numa batalha famosa aqui no Egito, conhecida como a Batalha de Afrika Korps, os nazistas são derrotados e aí eles invadem a Itália e o famoso dia D. Galera, olha só, dia D, 1944, aniversário redondo também em 2014. No dia D, você tem um grande desembarque nas tropas da Normandia. Então perceba que Hitler fica completamente cercado por todos os lados. E é justamente diante desse cerco, volta para cá, que ele vai fazer a opção, juntamente com a cúpula nazista, de se suicidar no bunker de Berlim. Então é interessante notar que em 1945 a guerra está terminada. A Alemanha completamente ocupada. Hitler morto. Mas o Japão, como é que estava o Japão nessa época? Aí é que tá o ponto. Esse é o detalhe. Mussolini já executado. E o único país que insistia na luta era o Japão. Desde 1943, os três grandes, Churchill da Inglaterra, Roosevelt dos Estados Unidos e Stalin da União Soviética, eles começaram a se encontrar em importantes conferências. A primeira conferência acontece em 43, em Teherã, capital do Irã. Depois acontece uma conferência em 45, a conferência de Yalta. Yalta fica na Península da Crimeia, que agora está tão em voga. E a última conferência é a de Potsdam. E nessa conferência de Potsdam, só o Japão continuava na luta. E dizem, o anedotário político, que o Stalin chegou para o Truman, que era o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt tinha morrido, é a única conferência... Um responsável pelo projeto Manhattan, né? Isso, exatamente. O Truman, o Stalin chega para o Truman e fala: "E aí, Truman, você quer uma ajuda da União Soviética para derrotar o Japão?" E o Truman teria respondido: "Eu não preciso da ajuda de ninguém porque eu tenho uma arma secreta." E aí o mundo estaria prestes a conhecer aquilo a força e assim, o caráter desesperador, é um divisor de águas isso. Que seria a bomba atômica. Só para reforçar, mas aí antes de você começar a falar, eu fiz questão de colocar aqui por que, segundo o argumento de Truman, por que seria necessária a bomba atômica. Volta para cá. Muitas provas já perguntaram o porquê dessa opção do Truman, dos Estados Unidos, de lançar a bomba atômica sobre o Japão. Olha só, olha para cá. Há muita controvérsia ainda hoje entre os especialistas norte-americanos. Iwo Jima, que é uma ilha que fica colada, é a última barreira antes do Japão, que a Iwo Jima faz parte do Japão, mas é a última barreira física antes da entrada efetiva no país, já tinha sido controlada pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos poderiam invadir, promover uma intervenção militar no Japão e promover a rendição japonesa. Só que o argumento do Truman é que se isso acontecesse, muitos soldados americanos iriam morrer. E que, na verdade, para evitar a morte de soldados americanos, seria estabelecida uma grande intempestiva e
indiscutível estratégia que seria o lançamento das bombas atômicas. E o outro argumento de Truman, que tem a ver com essa imagem, olha só, seria que os japoneses eles estavam promovendo ações que chamavam a atenção do mundo, que eles não iriam desistir nunca, que eram os kamikazes. Tiravam força não sei de onde, né? Que eram os kamikazes. O Japão estava derrotado, se sabia da ideia da derrota iminente, mas em ódio ao imperador, em ódio ao nacionalismo exacerbado próprio desse caráter fascista japonês, que era influenciado por um general, que a gente não vai falar dele agora, o Tojo, que era um cara extremamente autoritário e gostava do ideário fascista, os japoneses não desistiam. E não só não desistiam, como se utilizavam dos próprios aviões e dos próprios corpos como bombas mortais, eram os pilotos kamikazes. Então, volta pra cá, o argumento do Truman era, cara, tem que parar com os troços. Acabar com eles. Tem que parar. E claro que isso é polêmico, claro que o Truman foi colocado contra a parede por diversas vezes pela comunidade internacional diante dos efeitos absurdos e drásticos. Ele até aí já tinha feito testes em alto mar de armamentos nucleares com relação a isso. Ele sabia que funcionava e a devastação que causaria, entendeu? Isso que é o interessante. Ele tinha totalmente noção quando ele falou lá pro cara da União Soviética. Ele tinha noção do poder que ele tinha. E aí eu quero saber de você, assim, me chama muito a atenção como que o homem conseguiu chegar, através de conhecimentos científicos, a esse poder de destruição. Exatamente. É isso aí, Marcelo. O químico já tinha descoberto umas coisas interessantes sobre isso, né? Que é os átomos que têm muitas partículas, átomos que têm muita carga nuclear, eles não comportam essas cargas nucleares e eles querem expulsá-las. É como se fosse um metrô, Marcelo. Imagina um metrô que não tranca a porta aberta. Quando aquele metrô lota muito, pessoas vão ser jogadas. É que a porta tranca, graças a Deus. É a mesma coisa o átomo. Então, se descobriu o seguinte, que átomos, sobretudo átomos de urânio, átomos de plutônio, etc., eles emitem uma energia muito grande quando bombardeados. Esse slide que você vê aqui agora, repara que barato, ó. Você tem, me presta a canetinha, Marcelo. Você tem um nêutron que sai daqui, né, e vai para lá atingir um átomo. Ao atingir o átomo de urânio, esse nêutron faz uma coisa, pessoal, olha para cá, uma coisa chamada fissão nuclear. O que é a fissão nuclear? É quando você tem um núcleo de uma massa elevada e você bombardeia aquele núcleo com uma partícula em grande aceleração e grande energia. Esse átomo se quebra, né? Ele vai formar uma quebra, uma fissão e gera dois novos átomos. O problema, Marcelo, são esses três camaradinhas pequenininhos que saem aqui. Os três nêutrons que são produzidos, né, na fissão nuclear. O que acontece? Isso gera uma situação mais ou menos assim, ó. O urânio 235. É importante lembrar, você que está em casa, o urânio tem dois isótopos importantes, o 238 e o 235. O 238 é aquele que está na tabela periódica, é o urânio estável. Esse urânio não é físsil. O que a gente fala que não é físsil? É aquele que não tem propriedade de ser bombardeado e produzir energia. O físsil é o 235. Então tem um processo chamado enriquecimento de urânio. O que é isso? O urânio, ele existe na natureza em minerais, sabe, Marcelo? Pedras, a grosso modo, pedras. No Brasil, por exemplo, a Bahia é muito rica. A Bahia produz muito urânio. E o Brasil produz muito urânio. O Brasil teve um território que até agora só 30% dele foi explorado e a Bahia é riquíssima. Mas esse urânio ele tem que ser enriquecido. Ele tem que ser enriquecido. O que é enriquecer? Que o aluno pensar, enriquecer é o que? Dar ouro por urânio? Enriquecer é o seguinte, quem é físsil, quem é quebrável e produz energia é o 235. Então o que o nego faz? Como naquela mistura daquele minério tem os dois, o cara separa 235 para cá, 238 para lá, 235 para cá, 238 para lá, com enriquecimento de 4% mais ou menos, assim, em aumento de 235. E aí o cara consegue um material mais físsil, que faz o quê? Olha, Marcelo, ele é bombardeado por um nêutron e aí produz normalmente um metal alcalino terroso, um gás nobre, e olha só, Marcelo, produz esse um nêutron, produz mais 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons é que vão fazer o seguinte, Marcelão, olha que barato. Aqui está um urânio, ele foi bombardeado por um nêutron, tá vendo? Ele produz, então, B, que é quem? Um bário, que é o outro gás nobre, C, que é o criptônio. Sempre, em geral, produz um gás nobre e um metal alcalino terroso, tá? Bário e criptônio. E olha o barato, produz novos 3 nêutrons. Só que, Marcelão, volta para mim. Esses 3 nêutrons vão atacar novos 3 átomos de urânio. E vão produzir o quê? Olha só, atacam novos 3, que produzem mais o quê? O processo é mais 3 nêutrons. E aí o nome de reação em cadeia. É por isso que quando se explodiu a bomba de Hiroshima, se explodiu acima de um hospital, numa altura mais ou menos de um prédio de 2 andares. Para quê, Marcelo? Para dar tempo daquele primeiro nêutron bombardear aqui e haver uma
pirâmide de nêutrons bombardeando os átomos. Só para ter uma noção, Marcelo, pessoal, 6 gramas de urânio, Marcelo, tem a potência, produz energia. 6 gramas, é um negocinho que eu pego do tamanho de uma moeda. Produz energia suficiente para alimentar uma casa com 4 pessoas, com ar-condicionado e geladeira por um dia. Ou seja, com 60 gramas, quase um mês disso aí. O que é um argumento fundamental, claro que os professores de geografia devem ter falado com os nossos alunos a respeito disso, como que a discussão envolvendo a utilização da energia nuclear no sentido do abastecimento das cidades, da vida cotidiana das pessoas, é um argumento que tem que ser levado em consideração, tal a força que tem e a facilidade que você tem para a produção dessa energia. Exatamente. E um outro ponto que me chamou a atenção também, que eu aprendi com você agora, como que principalmente depois dos atentados do 11 de setembro de 2001, quando George Bush elencou os países que faziam parte do que ele considerava o eixo do mal, ou seja, países que de alguma forma tinham relações ou financiavam grupos terroristas, o objetivo dos Estados Unidos foi provar que muitos países poderiam estar promovendo estratégias de enriquecimento de urânio, ou seja... desenvolvendo tecnologias para armas nucleares. Ou seja, pelo que você explicou agora, o enriquecimento de urânio, na visão da política externa americana, seria, na verdade, um enriquecimento voltado a fins não pacíficos. Exatamente. E aí, Marcelo, só uma curiosidade. No final do governo Bush, ele pede para Condoleezza Rice, lembra disso? Lembro. Vir aqui ao Brasil. Objetivo, visitar Angra. Lula teve um papel fundamental nisso aí, porque Lula foi com ela lá e ela pediu para conhecer. O objetivo, como ele sempre faz para invadir alguém, falar que o cara está produzindo arma nuclear. E aí ele invade e fuxica. Só que a nossa energia nuclear tem a qualidade muito melhor do que a americana. A gente consegue fazer uma pasta, transformar o urânio UO2 numa coisa chamada Yellow Cake, o 3O7. O Yellow Cake, que é uma pasta amarela, ele é de uma produção de energia muito grande e muito bem enriquecido, porque nós temos a Bahia e só exploramos 30% disso, Marcelo. Então o que acontece? Ele chegou lá, quando chegou em Angra, que eles foram num negócio chamado material radioativo. Material radioativo são mais ou menos assim, umas hastes de ferro, né, de uma liga própria, que tem 4 metros de altura e compostas por várias pastilhazinhas de 1 centímetro. Quando chegou ali, ela queria entrar. Não, eu queria ver se aqui tá produzindo material nuclear para enriquecer urânio. Lula foi e falou assim, aqui não pode, porque aqui não tá vendo que não tem nada. Entendeu? Por quê? Lula foi esperto, porque ela queria entrar ali para descobrir qual a tecnologia, qual a técnica que a gente está usando para obter o Yellow Cake de melhor qualidade que os caras. Assim como outras coisas. Gente, a gente produz um óleo de cana muito melhor do que o óleo de milho que os Estados Unidos produzem. Eles querem descobrir essas coisas. A gente tem gente boa por aqui, brother, se liga nisso, tá? Então, Marcelo, isso aqui foi uma devastação total. Só para você ter uma noção, e aqui eu queria te falar sobre isso. 2 bombas foram lançadas. Hiroshima, uma bomba de urânio. Eu te falei que 6 gramas produzem energia suficiente para quê? Olha para mim. Produz energia suficiente para alimentar uma casa de 2 quartos com 4 pessoas, ar-condicionado, etc. Olha que coisa louca, olha que ironia. Os Estados Unidos foi produzir a primeira bomba nuclear, o primeiro artifício. Dizem vários valores, assim os livros falam. Uns livros falam que ele tinha 60 quilogramas de urânio. De ogiva. Outros falam 80, ele fala até 10, Marcelo. Mas olha só, que seja 10, que seja 60. Nossa, você falou do poder que tem, 6 gramas, você cara, tu imagina? Agora, sabe qual era o poder de destruição da bomba de Hiroshima? Que, olha só, essa ironia, esse sarcasmo. Sabe o que se chamava a bomba? Você sabe muito bem. Little Boy. Garotinho, tá ligado? Então o que acontece? O garotinho tinha uma ogiva de 60 quilos. Sabe quantas toneladas? Isso em termos de energia produzida equivale, Marcelo, a 20 toneladas de TNT, trinitrotolueno explosivo. Uma bombinha dessa de 60 quilos, 20 toneladas de TNT. Quando a bomba explodiu, o que se fala, pessoal, é que no núcleo daquela fissão nuclear toda, a temperatura chegou a 1 milhão de graus Celsius. É uma experiência pessoal. Na sede da ONU em Nova York, há uma referência muito forte a respeito dos efeitos devastadores das 2 bombas, tanto a de Hiroshima quanto a de Nagasaki. E me chamou muita atenção numa visita que eu fiz, eles guardam uma santa católica, provavelmente de alguma igreja católica nas imediações, e no momento da explosão, essa santa, ela estava de costas para o centro, para o núcleo da explosão. Falei certo? Núcleo da explosão. Núcleo da explosão. E aí a santa, a imagem de pedra mesmo, você encosta lá, você sólida, percebe, né? sólida, ela tomba e a parte da frente da santa, de ar. A parte da frente da santa intacta. A parte de trás, destruída. Mas é impressionante, e a impressão que eu tive foi de pedra derretida. Eu nunca vi aquilo, a pedra derretida. Se, na verdade,
você consegue derreter pedra. Eu fico imaginando o que era para um corpo humano receber isso. A referência que nós temos é que sobravam sombras e bolhas de gordura espalhadas no chão e nas paredes, tanto de Hiroshima quanto de Nagasaki. Exatamente isso. E só mais um comentário. Além dessa temperatura muito alta, é capaz de fundir as coisas, fundir ossos, Marcelo Tavares. Fundir ossos, né? O outro problema interessante, a luz que foi gerada a 3 km de distância tinha uma luminosidade 3 vezes maior que a do Sol. Então o troço foi assim, aquele chapéu, aquele cogumelo que todo mundo fala, foi realmente uma coisa... Por isso que é a ideia de divisor de águas, porque... E muitos autores também colocam... O mundo antes e o mundo depois. Muitos autores colocam que, na verdade, o lançamento das bombas atômicas foi não só para exigir a rendição japonesa, como também depois do lançamento das bombas atômicas, naquele contexto de mundo dividido e bipolarizado, a União Soviética, aí a corrida armamentista própria da Segunda Guerra Mundial, sabia que tinha que preparar a sua. Em 49 já está fazendo seus testes porque, do Pacífico. Assim, porque, ó, eu tenho poder. Né? Exato. E aí começou aquele esquema que a gente viveu na nossa infância, né? As duas potências mundiais. Exato. E quando abriu a União Soviética, nem era tanto assim, né? O negócio tinha uns carros de meio de capenga, era mais bélico, né? Porque na verdade o processo é um processo já da década de 80, a ideia da igualdade socialista não conseguiu estimular na passagem do Fordismo, né, para o Toyotismo, aquela coisa da pesquisa, do ganho pessoal. Desenvolvimento de tecnologia. Que seria fundamental para que os Estados Unidos chegassem onde estão. Pode crer. Vamos continuar? Bem, vamos continuar, que esse papo tá muito legal. Então vamos lá. Bem, aqui, só para você ter uma noção, esses tristes números, né? Ainda não falamos de Nagasaki, volta para mim. Nagasaki aconteceu 3 dias depois de Hiroshima. Parece, Marcelo, que o cara não queria Nagasaki. Ele queria uma outra cidade lá. Mas o tempo tava tão ruim, tava tudo tão nublado e tão cheio de poeira, de guerra, que nego falou assim, vamos jogar aqui mesmo. E deram azar. Porque parece que eles jogaram a bomba de Nagasaki, pessoal, caiu numa região que era assim, agrícola. Então o número de mortos em Nagasaki, apesar da bomba ser mais intensa, a bomba de Nagasaki tinha o poder de destruição equivalente a 22 toneladas de TNT. Ou seja, era muito forte. Mas o cara, ele deu um azar que para a sorte dos japoneses de Nagasaki, né? Então, os tristes números são esses, né? Em Hiroshima, de 90 mil a 166 mil pessoas morreram. Nagasaki já menos, tá vendo? Menos, mas gente pra caramba, né? E o simbolismo disso tudo que é o fundamental também. E cerca da metade das mortes já aconteceu no primeiro dia. E depois o quê? Sequelas, problemas. Porque o que acontece? Começa a haver problema no DNA, Marcelo. Problema de mutação de célula, replicação e multiplicação de células a sociedade japonesa, ela ainda respira os efeitos dessa bomba. Exatamente. Pessoal, a gente está terminando então o segundo bloco. No terceiro bloco, nós vamos falar um pouquinho do mundo pós-Guerra Fria. Nós vamos nos utilizar de um conflito determinante desse mundo pós-Guerra Fria, que é a Guerra do Vietnã, para falarmos um pouquinho mais desse bate-bola envolvendo história e química. E chegaremos num rápido bate-papo a respeito do que é o cenário atual e da utilização das armas químicas em determinados episódios muito contemporâneos, muito próximos da vida de vocês, do tempo de vocês. Tá bom? Até já, galera. Valeu. Já.